Olá, meu nome é Francis Lane e para quem ainda não me conhece, eu sou advogada e eu estou sempre buscando conhecimento. Eu sou uma pessoa que ama ler livros, então todos os livros que eu leio, eu trago uma resenha para o canal. E dessa vez eu li um livro que eu gostaria muito de falar um pouquinho sobre ele. O livro se chama Louco para Aposentar, escrito por Hilaro Bock Jr. Mas antes de mais nada, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu Instagram, caso vocês queiram me seguir, fiquem à vontade. Bom, por que eu quis ler o livro do Hilaro Bock Jr.? O Hilaro, ele é um advogado maravilhoso aqui na região de Ribeirão Preto. O escritório dele também atende outras regiões e é um cara simplesmente com conhecimento incrível. E quando eu vi que ele tinha lançado esse livro, logo de cara eu fui lá e comprei para poder estar aprendendo um pouquinho com o Dr. Hilaro Bock Jr. Mas antes de entrar na resenha, vamos contar um pouquinho quem é o Hilaro. A obra e o autor. Louco para Aposentar, de Hilaro Bock Jr., aborda a aposentadoria de forma simples, aproveitando sua ampla experiência como professor, advogado e comentarista. Ele simplifica as leis complexas da aposentadoria, trazendo insights de quem cresceu em escritórios de aposentadoria e hoje enfrenta os desafios de quem está louco para aposentar. Com as recentes mudanças na Previdência, que tornaram o acesso ao benefício mais difícil, geralmente com um valor menor, o livro sugere estratégias eficazes para antecipar e aumentar a aposentadoria, mostrando que é possível reduzir investimentos e até parar de pagar sem perder direitos. Bom, galera, eu li o livro inteirinho, fiz várias marcações, como vocês podem perceber. Anotei vários pontos importantes, coloquei vários marcadores aqui dentro, porque o livro é cheio de conhecimento e se você não marcar, você acaba se perdendo. Então é um livro cheio de conhecimento. E como eu acabei de mencionar, eu fiz várias marcações, coloquei vários grampos, porque o livro em si, ele aborda vários conhecimentos, vários conteúdos. Então eu não vou conseguir no vídeo de hoje abordar todos os elementos, todos os conteúdos. Eu separei alguns elementos para poder estar falando hoje, para o vídeo não ficar tão longo. Eu só queria dizer que é um livro simplesmente incrível. O autor do livro, além dele explicar várias coisas importantes, ele coloca o QR Code em várias etapas do livro, várias coisinhas, e aí você pega a câmera do seu celular, aponta para esses QR Code e muitas vezes aparece um vídeo no YouTube do autor explicando sobre determinado assunto que ele está falando no livro. Ou seja, no livro ele aborda sobre o assunto de forma muito boa, e se ainda assim tu ficar com alguma dúvida, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai cair numa aula do YouTube do autor explicando sobre aquele assunto. Então é um livro muito maravilhoso que eu super recomendo vocês adquirir. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do Instagram do autor e também o link do escritório. Caso vocês tenham interesse em adquirir o livro ou conhecer um pouquinho melhor sobre o autor, aqui na descrição do vídeo vai estar linkado o Instagram e o Instagram do escritório, que eu super recomendo. Então, eu separei alguns pedacinhos aqui do livro para abordar junto com vocês. Tento ser um pouco breve, mas o livro é tão rico de conhecimento que eu acho que vai ser um pouquinho difícil. Bom, essa parte aqui eu acho bem bacana falar que existe 6 tipos de segurados. Primeiro, empregado. Segundo, empregado doméstico. Terceiro, trabalhador avulso. Quarto, por conta própria, que é o contribuinte individual. Quinto, segurado especial. Sexto, como empregado, que é o segurado facultativo. Então, esses são os 6 tipos de segurados. E existem vários benefícios que muitas pessoas nem imaginam que tem direito e tem direito. E são os principais benefícios são aposentadoria por invalidez, que é incapacidade permanente, auxílio-doença, que é doença temporária, auxílio-acidente, que é do trabalho e de qualquer natureza, reabilitação profissional e pensão por morte. Outra parte que eu separei aqui é sobre quer viver ou sobreviver. O autor escreveu uma parte aqui que tocou muito no meu coração, porque muitas pessoas falam, eu não tenho dinheiro hoje para economizar, não tenho aquele dinheiro de emergência. Hoje, muitas vezes, estando novo. Agora imagina essa pessoa mais pra frente, com uma idade já avançada,
já fraca, não vai ter mais condições de se manter conseguindo trabalhar e provavelmente vai estar mais endividada, porque o que o mais brasileiro sabe fazer é dívida. Então a gente tem que parar e pensar na nossa aposentadoria. Então essa parte no livro eu achei maravilhoso e eu vou ler junto com vocês. Quer viver ou sobreviver? Ninguém vai ter aposentadoria sem contribuir. Se você vai contribuir ou não, é uma decisão sua. Pense nisso para decidir. Você quer ter renda futura, vitalícia e em seu nome? Pensa que vai conseguir trabalhar até não aguentar mais para sustentar a si e a sua família? Acredita que familiares e amigos vão garantir sua subsistência quando não tiver mais condições para trabalhar? Por algum motivo, idade, doença ou incapacidade, é certo que vai ter um momento na vida em que você não vai conseguir trabalhar. O tempo é dono do nosso destino. O que somos hoje não necessariamente será para sempre. Como bem canta Lulu Santos, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Então você precisa se proteger. E uma pergunta você vai ter que responder. Mais cedo ou mais tarde, quanto mais cedo é melhor. Você quer viver ou sobreviver? Eu entendo que sobreviver é contar apenas com o mínimo para não morrer. É quebrar a cabeça com a incerteza do dia seguinte e dormir sem encontrar a saída para a moradia. Comida, remédio, abandono. Não dá para ser feliz com tantas angústias. Imagine, então, para uma pessoa idosa. É assim que, infelizmente, muitos vivem. Eu conheço casos e mais casos de senhorzinhos e senhorinhas totalmente dependentes da ajuda que recebem de igrejas. Não fosse os religiosos, estariam desamparados. É triste, mas não é só o avanço da idade que os torna velhos entristecidos. O desgosto nasce quando os anos aumentam, a qualidade de vida diminui. E às vezes são esquecidos e até vem o abandono material, sentimental e o emocional. Viver é o contrário disso tudo. Viver é ter qualidade de vida. Por mais simples que a vida seja, o importante é ser feliz. Aproveitar a vida, sorrir, comer, beber, trabalhar, viajar e ser útil. Ter bons momentos com amigos e familiares. Ter um tempo livre para fazer o que você gosta, ter intensidade. E tem uma parte na Bíblia que ele colocou que eu achei muito bonito, que é: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Está em João 10, 10. Enfim, o autor tocou muito no meu coração nessa parte do livro, porque as pessoas estão vivendo sem se programar. E parar para pensar que lá na frente eles vão estar um pouco mais idosos. E será que vai ter condições de se manter? Se hoje já não estão guardando dinheiro? Então a gente tem que parar para refletir nisso tudo. E também tem algumas partes aqui no livro que falam sobre as alicotas de contribuição. E vamos falar sobre elas mais adiante, que são 3 tipos de alicotas: a de 5%, 11% e 20%. Essa contribuição de 5% sobre o salário mínimo é possível para a dona de casa, de baixa renda e para o MEI, microempreendedor individual. As alicotas de 11% e 20% são para os trabalhadores por conta própria ou desempregados. Então essa parte eu achei bem bacana ter separado para vocês. O planejamento pode demandar tempo, mas a escolha tem que ser feita agora. Veja quais são as 4 formas de ter renda no futuro, quando você puder ou não quiser trabalhar. A primeira, ter reserva financeira. Então, o primeiro objetivo de você pensar lá no seu futuro, quando você estiver velho, é você fazer uma reserva financeira. O que seria isso? É você ir guardando dinheiro ou ir investindo em outros âmbitos que são vários aí que existe. 2, depender de terceiros. Depender de terceiros, o que seria isso? Depender dos seus filhos, dos seus pais, que provavelmente pode ser que já não existam mais, dos seus irmãos. Então, depender de terceiros é depender da ajuda das pessoas para poder te bancar. 3, receber ajuda assistencial do governo. O governo é muito ruim, né? Então, vocês já imaginam que o governo não é legal depender do governo, porque vou me abster dessa parte, porque realmente depender do governo eu não aconselho. 4, ter uma previdência, que é a aposentadoria. Você precisa contribuir se você quiser lá na frente aposentar. Se você não contribuir, dificilmente você vai conseguir se aposentar. E aí você vai ter que ou ter tido uma reserva financeira, ou depender de terceiros, ou depender do governo. Coloca a mão na consciência e começa a contribuir se você quiser lá na frente se aposentar. Porque se você não fizer isso,
dificilmente você vai conseguir se aposentar. E assim, eu escuto durante muito tempo muitas pessoas falando que lá na frente, quem ficou contribuindo não vai conseguir se aposentar, que a aposentadoria vai acabar e não vai ter condições de pagar todo mundo. Eu sempre escuto isso em vários lugares que eu vou. E aqui no livro o autor levantou esse assunto e eu achei maravilhoso. E ele diz o seguinte: siga as tendências. A Previdência sempre terá dinheiro para pagar os benefícios. Mas também é certo que o valor dos benefícios tende a reduzir. Daí a importância do planejamento previdenciário, para não investir mais do que você vai receber. O que significa isso? Às vezes tem pessoas que contribuem tanto, com valores altíssimos, e quando chega na hora de aposentar, não recebe todo esse dinheiro que investiu. Então é importante você procurar um advogado para ele te aconselhar o valor certinho que você tem que contribuir para quando chegar lá na frente, você receber exatamente aquilo que contribuiu e não ficar com aquele déficit. Então acho bacana o autor ter levantado essa parte no livro. Inscrição e filiação. Pois bem, agora podemos entender a diferença entre inscrição e filiação. Isso é importante para saber o que é carência. Muita gente perde direitos por confundir os conceitos de inscrição, filiação, qualidade de segurado e carência. A principal diferença entre filiação e a inscrição é que somente a filiação gera direitos na Previdência. O segurado pode estar inscrito na Previdência e acreditar que seus direitos estão garantidos, mas nem sempre estão. Pode perder todas as contribuições que fez, que está fazendo ou que ainda vai fazer. Vou contar a história de um caso real para ilustrar essa situação. Atendi no meu escritório um feirante, daqueles que trabalham nas feiras livres. Ele vendia batatas. Contribuiu por conta própria como contribuinte individual autônomo, por um período que superava 15 anos para a Previdência. A maioria das contribuições que ele fez foi feita em atraso. Ele me explicou que fechava as contas dele no dia 20 e no dia 21 pagava a contribuição do INSS. Foi assim durante grande parte desses 15 anos. Acontece que a contribuição do INSS tem que ser paga até o dia 15 de cada mês. Antecipe se for sábado, domingo ou feriado. E as contribuições pagas em atrasos não são computadas para fins de carências e somente a partir da primeira contribuição paga em dia válida, dentro do prazo, é que se inicia a filiação. Enquanto isso, o trabalhador tem apenas a inscrição. O fato dele estar inscrito no INSS não lhe garante direitos, porque a inscrição não se confunde com filiação, e sem filiação não tem direitos. Eu fiquei comovida com a história deste vendedor de batatas, que não teve informações para proteger os direitos dele, pagou e não levou. O INSS não avisa quando você paga errado. Cara, essa parte no livro me deu, sabe, um aperto no coração. Imagina, um feirante que trabalhou durante grande parte da vida dele, que sempre contribuiu com o INSS, mas pelo fato de ele ter pagado na data errada durante todo esse tempo, ele não levou um centavo. Então, assim, é muito preocupante. Eu não sei se você está contribuindo de forma autônoma, eu não sei se você está fazendo os pagamentos nas datas certas, mas lembra, todo dia 15, tenta antecipar, antes do dia 15 tu já faz o seu pagamento, não deixa lá passar o dia 15 não, porque senão tudo que você pagou, tu perdeu. Então eu achei essa parte do livro que o autor mencionou simplesmente incrível. Bom pessoal, como nada são flores, acabou a energia do meu bairro nesse exato momento. Então eu tive que mudar o cenário, né? Lá no escritório tá muito escuro, não dá pra gravar, e aí eu tô aqui no quintal para poder falar um pouquinho com vocês. A outra parte do livro que eu acho fundamental é a carência. A carência e as contribuições exigidas. E aqui fala sobre o salário maternidade, o auxílio doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, por idade, por tempo de contribuição, professor, especial e proporcional, auxílio acidente, salário família, pensão por morte, aposentadoria por idade, do segurado especial, serviço social e reabilitação profissional e auxílio reclusão. Então, nesse livro vai abordar todos esses assuntos. É um livro rico de conhecimento que, infelizmente, eu não vou conseguir falar para vocês assunto por assunto, senão esse vídeo vai ficar muito amplo, né? Então, eu aconselho, se vocês têm interesse em aprender um pouquinho mais, adquira esse livro, que vocês vão entender cada categoria,
aqui mencionada dos benefícios e suas contribuições. Bom, galera, e logo em seguida eu estarei falando sobre as doenças que geram benefícios sem carências, né? Porque existem algumas doenças existentes que você não precisa ter determinadas contribuições às carências para poder ter o direito de usufruir. Então, ó, a lista de doenças que podem gerar benefícios por incapacidade, independentemente de carência, é exemplificativa. O artigo 151 da Lei número 8.213 elenca algumas doenças que são a tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, Ostate, deformante, síndrome da deficiência imunológica adquirida, que é a AIDS, ou contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada. O AVC, que é o acidente vascular cerebral, por exemplo, desde que cause paralisia irreversível, incapacitante, dispensa a carência. Então, basicamente, essas são as doenças que não precisam da carência. Eu achei incrível poder mencionar para vocês essa parte no livro. Outra parte que eu gostaria de falar aqui para vocês é que muitas vezes quando a pessoa sofre algum tipo de acidente de trabalho, ou seja, fora do trabalho, e que infelizmente a pessoa não consegue trabalhar naquele momento durante um tempinho, ele acaba sendo afastado e pelo INSS, né? E muitas pessoas não sabem, ficam com uma dúvida em relação a isso, e eu gostaria de alavancar essa parte no livro. No caso de segurado ou empregado, os primeiros 15 dias de afastamento devem ser pagos pelo empregador. A partir do 16º dia de afastamento, a responsabilidade será do INSS. Ou seja, digamos que você acabou de sofrer um acidente agora, e aí você, no dia seguinte, não vai trabalhar. Durante o 15º dia, quem vai te pagar todos os seus direitos é a empresa que você trabalha. A partir do 16º dia, quem vai pagar é o INSS. Então, é importante você entrar com o pedido do INSS para poder acabar recebendo esse benefício, né? Que é o auxílio por incapacidade temporária, que é o famoso auxílio doença. Estou aqui numa parte do livro que é uma pergunta que muitas pessoas fazem: com quantos anos eu vou me aposentar? E no livro, o Dr. Hilaro fala: a aposentadoria por idade urbana, além de carência, exige 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. A aposentadoria por idade rural. A aposentadoria por idade do trabalho rural, além de idade, exige 60 anos para os homens e 55 anos para as mulheres, e a prova da atividade que realmente exerceu determinada atividade. Bom, e também eu estarei falando sobre o seguro-desemprego, que é um assunto que muitas pessoas têm uma certa dúvida, e o livro fala a seguinte coisa: seguro-desemprego. O seguro-desemprego é um benefício pago em dinheiro pelo governo ao trabalhador demitido sem justa causa, inclusive com dispensa indireta, e ao trabalhador resgatado de regime de trabalho forçado ou da condição análoga à de escravo. As regras para receber o seguro-desemprego do trabalhador demitido sem justa causa ou dispensa indireta é provar que trabalhou imediatamente à data da dispensa durante o período que varia de 6 a 12 meses, dependendo de quantas solicitações já fez. Quem receber qualquer aposentadoria ou benefício de pretensão continuada da Previdência Social não terá direito ao seguro-desemprego, exceto o auxílio acidente e o auxílio suplementar. Ou seja, para você ter direito ao seguro-desemprego, você tem que ser demitido desde que não tenha justa causa. Se tiver justa causa, aí você não terá direito ao seguro-desemprego. E aqui fala alguns benefícios importantes sobre a pensão por morte, né? Esses benefícios são os dependentes desses segurados. A pensão por morte deve ser concedida com base nos critérios que estavam valendo no momento de cada uma das 3 situações que geram acesso ao benefício. Súmula 340 do STJ. Falecimento, mediante a apresentação de certidão de óbito. Desaparecimento, em caso de desaparecimento do segurado por motivo de catástrofe.
acidente ou desastre, a contar da data da ocorrência mediante prova hábil. Ausência, mediante sentença declaratória de ausência expedida por autoridade judiciária, a contar da data de sua emissão. Este benefício será devido aos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, independentemente de carência. Então, é um assunto muito bacana que o autor levantou que eu precisava mencionar para vocês. Outro assunto que eu acho importante falar para vocês é sobre o auxílio reclusão. O auxílio reclusão é quando a pessoa acaba sendo presa, né? E os seus dependentes têm o direito de poder receber o auxílio reclusão. Eu escuto muitas pessoas falando coisas que nem sabem, criticando as pessoas que recebem o auxílio reclusão. Mas para pensar, muitas pessoas acabam sendo presas por alguns crimes que cometeu. Às vezes, eu sei que é dificilmente, mas sempre tem aquela porcentagem de pessoas que foram presas injustamente. E mesmo se não for presa injustamente, aquele pai ou aquela mãe muitas vezes tem filhos. E se essa pessoa for presa, quem vai bancar o filho dela? A criança vai passar fome? A criança vai passar necessidades por conta de erros dos pais? Isso não é correto. Então eu vejo muita gente criticando pessoas que foram presas, que seus dependentes recebem o auxílio reclusão e que é errado, blá 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 e blá blá blá. Gente, não é errado. É um direito que os dependentes dele têm de receber. Os filhos precisam ter esse auxílio para continuar sobrevivendo. Se você acha errado, imagina, se coloca no lugar dessa pessoa, imagina que você acaba sendo preso e aí seu filho fica desamparado. Quem é que vai cuidar do teu filho? Então esse auxílio é muito importante. E para ter direito a esse auxílio reclusão, não é uma coisa tão balela assim não é bagunçado. Você precisa ter alguns requisitos para poder ter esse direito. O benefício do auxílio reclusão deve ser pago aos dependentes da mesma forma que a pensão por morte. Além da prova de o segurado estar recolhido à prisão em regime fechado, é necessário provar também que o segurado recolhido seja de baixa renda e que não está recebendo remuneração da empresa, nem está em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. O segurado deverá comprovar que contribuiu para o INSS por um período igual ou superior a 24 meses, sem perder a qualidade de segurado. Caso tenha perdido a qualidade de segurado, somente poderá somar as contribuições anteriores a esta perda depois de 12 novas contribuições, sem perdê-las novamente. Então, assim, não é bagunçado. É um direito que realmente tem que ser respeitado. E eu vejo muitas pessoas aí não respeitando e falando coisas de forma totalmente arrogante, que nem sabe da lei e finge que sabe. E para finalizar o assunto de hoje, eu gostaria de falar sobre os benefícios negados. Só quem já tentou se aposentar ou tentou receber algum benefício do INSS sabe o tão dificultoso que é. Porque tem muitas pessoas querendo esses benefícios, seja para aposentar, seja para receber algum outro tipo de benefício. E é muita demanda, é muita pessoa. Então imagina o tanto de dinheiro que tem que dar para cada uma dessas pessoas. E às vezes tem as pessoas que agem de má fé, querendo um direito, um benefício que não tem como receber esse benefício, né? E aí acaba prejudicando as pessoas que têm o direito e que acaba prejudicando toda a fila. Então, assim, eu não sei se você está nesse processo que está tentando se aposentar e não está conseguindo, ou está tentando conseguir algum benefício e também não está conseguindo. A sua advogada ou o seu advogado tem que ser forte. Tem que ficar recorrendo, tem que dar aquela canseira para o INSS até conseguir o benefício. Mas assim, não é recorrer de qualquer jeito, tem que ter novas provas, novas documentações para poder sempre estar recorrendo e sempre garantir o seu direito. E nessa parte do livro que o Ílaro fala, eu achei fundamental falar para vocês. Benefício negado. O que fazer? Fazer um novo pedido. O beneficiário tem o direito de fazer quantos pedidos ele quiser, se entender ser necessário. Esta opção pode ser apropriada se você tiver novas informações ou documentos que não foram apresentados no pedido original. Lembre-se de que a cada novo requerimento, o pedido deve ser completo e bem fundamentado, com toda a documentação necessária. E é esse o vídeo de hoje. Eu gostaria de alavancar novas informações, mas o vídeo já está bem grande. E infelizmente eu não consigo falar mais, senão fica muito cansativo. Eu só posso aconselhar vocês a comprarem esse livro porque ele é maravilhoso. Esse livro é indicado para os profissionais do direito e para você que não é profissional do direito, mas quer conhecer os seus direitos. Compre esse livro porque eu tenho certeza que vocês vão gostar.
É esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, tem um curtir para me ajudar. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana terá um vídeo novo. Tchau e até o próximo vídeo.